Agora, me parece que a questão fechada dentro da oposição é anistia ou nada. Isso é fundamental. Para que tudo continue caminhando bem, é necessário, eu sempre digo, nós somos aqui a artilharia. Nós somos a artilharia. Nós fazemos a nossa parte. Então, é importante que quem está na infantaria precise continuar fazendo a sua parte para que a gente ganhe e ocupe o território inimigo. E, de vez em quando, a gente vê que tem gente dentro da infantaria fazendo cagada. E por isso que eu fiz questão de destacar ontem, no post do X, um acordo de bastidores que estava sendo proposto, que chegou até Eduardo Bolsonaro e eu, o Eduardo Bolsonaro, eu e Eduardo Bolsonaro e a mim. E o Eduardo, inclusive, gravou logo em seguida um vídeo e os dois viralizaram. Né? Quando eu vi o post, tinha tido centenas de milhares de visualizações. E o que eu dizia, o que eu trazia ao público era justamente a mais nova estratégia genial que estava sendo proposta a setores do bolsonarismo, que seria votar favoravelmente ao projeto da dosimetria do Paulinho da Força e apresentar junto um destaque com a ideia da anistia que nós queríamos, ampla, geral e restrita. Para quem não conhece, isso é realmente uma coisa meio chatinha, é o funcionamento da Câmara. Eu vou explicar para vocês. Esse negócio de destaque, o destaque ele é um instrumento regimental que se usa para modificar, para suprimir ou para acrescentar trechos a um projeto de lei. Então, você tem um projeto de lei principal e junto você vira e fala assim, não, além disso nós queremos acrescentar e votar estas mudanças, ou retirando um trecho do projeto, ou modificando um trecho, ou acrescentando um texto. Olá, você está no Brasil Show Oficial, um canal dedicado para trazer notícias sobre políticas, sobre economia, geopolítica, sobre as atualidades do nosso Brasil. Eu sou o Ricardo Mascarenhas, sou bacharel em teologia, sou psicanalista, sou pastor evangélico aqui também na cidade de Valinhos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal e você pode, fazendo assim, nos ajudar a chegar um pouco mais longe. Você fará isso com um propósito. Você não sabe, mas você saberá agora. Eu não enxergo, eu tenho um problema visual, mas isso não me impede de trazer aqui a minha opinião e trazer notícias relevantes para você. Me ajude a ajudar o nosso Brasil. Continue com esse vídeo. Etc, etc. Esse é o destaque. E a ideia, então, era aprova a dosimetria e acrescenta-se destaque. Poxa, que grande ideia, né? Parece uma ideia maravilhosa, né? Spoiler. Não, é uma ideia de merda. E aqui a gente tem a divisão de dois grupos. Tem os meio tapados, que não entenderam o que estava acontecendo e as suas consequências óbvias, e os espertos que sabiam exatamente onde isso ia dar. Por quê? Na prática, o PL não tem voto para aprovar o destaque. E mesmo que tivesse, mesmo que o PL conseguisse os votos, o Lula eventualmente vetaria esse destaque. E o que sobraria no fim? Exatamente o projeto da dosimetria do Paulinho, limpinho, do jeito que o Alexandre quer, do jeito que o establishment quer. Só que o pior, sobra o projeto limpinho com a pressão política interna e internacional esvaziada. Porque toda essa manobra ela está sendo feita justamente porque o sistema sentiu. E eles estão buscando uma forma de baixar a pressão enquanto eles ficam livres para fazerem os seus acordos de poder. E isso com a chancela de parte até do bolsonarismo, que poderia posar de fiel e dizer à sua base, olha, nós tentamos, mas perdemos. Então o famoso somebody love no eleitor. E por que eles precisam dar esse somebody love? Por que precisa essa desculpa? Porque eles sabem, como mostrou, aliás, uma enquete que eu fiz no X,
e fiz aqui no Paulo Figueiredo Show também, que 90% da base de eleitores deles, são vocês que nos assistem, é contra a dosimetria. Vocês, em sua maioria, e podem dizer se eu estou aqui no chat, concordam ou não, preferem nada à dosimetria. Se for dosimetria ou nada, o que vocês preferem? Dosimetria ou nada? Vocês podem responder aqui no chat. De um modo geral, as pessoas preferem nada e que a gente continue lutando pela anistia ampla, geral e restrita o tempo que for necessário. E por isso, eu tenho deixado um recado claro. Todas as estratégias de bastidores desse tipo contra a anistia que chegarem aos meus ouvidos, e chegarão, serão expostas publicamente. Se você é um verme ou um homem sem espinha dorsal, o público precisa saber. Não importa a sua posição. Você pode ser o presidente ou pode ser o deputado menos importante. Você será exposto. Eu não tenho compromisso com absolutamente ninguém, exceto com a verdade e com a libertação do Brasil. E eu acredito que o que liberta, o presidente Bolsonaro falava isso sempre, né? Citava o Evangelho de São João dizendo: conheça a verdade e ela vos libertará, né? Então, a verdade liberta. Podem tirar o cavalinho da chuva. Podem tirar o cavalinho da chuva. Da minha parte e da parte do Eduardo Bolsonaro, não há cenário algum sem anistia que a pressão baixe. A pressão vai continuar. E eu fiquei impressionado porque no final, depois, mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas visualizaram o meu texto e o vídeo do Eduardo sobre isso. E graças a vocês, eu tenho que dizer hoje, a atualização para vocês, é que essa ideia foi jogada para debaixo do tapete. A gente acende a luz e sempre as baratas e os ratos se escondem. Isso porque a resposta que eu tive hoje é de que essa estratégia de fato foi enterrada, e eu posso dizer aqui no Paulo Figueiredo Show que me parece que nós temos a questão fechada da oposição de que é ou anistia ou nada. Isso que vocês estão pedindo aqui no chat. Agora, me parece que a questão fechada dentro da oposição é anistia ou nada. Isso é fundamental. Você está gostando deste conteúdo? Então considere se inscrever neste canal, acionar os sininhos da notificação para que a cada vídeo que nós postamos aqui, você possa encontrar os nossos conteúdos. Eu sou Ricardo Mascarenhas, sou pastor evangélico, sou psicanalista, bacharel em teologia e também empresário aqui na cidade de Valinhos. Quando você aciona o sininho das notificações, deixa o seu comentário, escreve no canal, você nos ajuda a continuar produzindo aqui conteúdo. Continue com esse vídeo. Porque nós temos que nos unir em defesa do que nós queremos. Vocês sabem que tem uma discussão agora engraçada, que é o medo de que o governo vote em favor da dosimetria com o Centrão e aprove o PL? Imagina, o governo Lula, o Lindbergh. Ou não, viva a dosimetria, já pensou? Se fizerem isso, ótimo. Porque se acontecer, a gente recebe a dosimetria e a população, a oposição, vai continuar lutando pela anistia ampla, geral e restrita, dizendo que esse projeto da dosimetria é um projeto da esquerda e que vocês podem enfiar onde vocês acharem adequado. E a pressão externa vai continuar a acontecer na medida em que a única solução possível, todos já sabem qual é. Então eu repito, é anistia ou nada. Se você concorda com essa visão, se você concorda com esse tipo de jornalismo, eu quero falar sobre Ciro Nogueira, sobre Tarcísio, sobre processo meu com o Eduardo Bolsonaro, mas antes eu quero fazer um apelo a você. Se você concorda com essa visão, você pode apoiar as pessoas que têm esse tipo de visão e que são honestas com você. Porque o que nós fizemos ontem foi expor a população, e estamos fazendo aqui hoje, é expor a vocês
o que é decidido pelos caciques junto com o centrão, com não sei quem, em Brasília. É a exposição a vocês dos fatos. E a exposição da verdade destruiu esse acordo. E essa é a capacidade que tem o bom jornalismo. De pessoas convictas dos seus valores, dos seus princípios, e que tem uma visão clara para o Brasil. A minha visão clara para o Brasil não é redução de pena. Minha visão clara para o Brasil exige liberdade. O que antes parecia impossível, agora começou a acontecer. Magnitsky, visto, sanções, bloqueios, pressão real e anistia no horizonte. Mas essa virada só foi possível com o apoio direto de gente como você. E se você quer fazer parte desse movimento de verdade, entre agora em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Apoie com $5 por mês ou se torne patrono Gold com 49 e entre no grupo dos que fazem a diferença. Vai lá, agora!